Olá, professores, tudo bem? Bom, meu nome é Manuela, sou colega do professor Derlan, que está aí com vocês, né? Então, com certeza ele já fez esse agradecimento inicial, né? Por estarmos aqui dividindo algumas experiências que nós temos, né? Enquanto professores e gestores também. E a nossa experiência hoje com vocês, a nossa discussão de experiência, né? O nosso talk é sobre o uso do Trello ajudando nos projetos e nas ações de vocês enquanto gestores de escolas, tá bom? Então, espero que isso possa ajudá-los, né, nas suas tarefas, que a gente sabe que são, assim, inúmeras, né? Assim como nos ajuda também diariamente, tudo bem? Então, vamos lá. O que, que é o Trello, né, prof? O Trello é uma das plataformas que nós temos hoje, né, disponíveis aí na rede, é um recurso, né, é uma interface digital que nos ajuda a organizar os nossos projetos a partir de processos. Tá? Existem várias metodologias, se vocês forem pesquisar, né, de uso do Trello. Mas assim, como nós temos pouco tempo, o que a gente vai trazer aqui para vocês são ações assim simples de como vocês podem organizar o cotidiano mesmo da escola e das tarefas de vocês, tá? Mas lembrando que se vocês não alimentarem o Trello, ele não vai funcionar sozinho. Então, isso também foi algo que eu passei por isso. Então, organizei todo o Trello e depois não alimentava. Eu tive problemas, é óbvio, né? Porque daí ficou lá estagnado. Então, é algo assim, até que eu falei pro Derlan, vou conversar a respeito disso, porque se nós só organizarmos a plataforma e não alimentarmos ela, a gente não vai ter dados reais e ela não vai nos ajudar, certo? Então, o Trello serve para nos ajudar a organizar todas as inúmeras atividades e ações que nós precisamos fazer na escola, aonde nós estamos trabalhando. E eu considero que o Trello é essa ferramenta ágil e hoje, assim, o perfil gratuito, a gente consegue fazer muita coisa, mas é claro que o Trello pago nos ajuda a potencializar, né, as dimensões. Eu comecei a usar o Trello bem no início dele e as ferramentas eram bem restritas. Hoje, gente, tem um mundo que às vezes nem a gente conhece todo, né? Então, é isso. Essa aqui é a tela inicial, tá? É trello.com. Aí vocês vão entrar aqui, né, no botãozinho entrar e vão fazer o login. Aqui eu vou fazer o login com o Google, né? Eu vou fazer o login aqui, tá? E ele, claro, como eu já tenho uma tela aí preparada, né? Eu já tenho alguns projetos, certo? Eu vou mostrar um projeto inicial aqui meu, como ele funciona, tá? Para vocês terem uma dimensão das ações da ferramenta. E logo depois a gente vai criar um quadro fake aí, nosso, para vocês irem experimentando também essa possibilidade, tá? Como tal, que é muito rápido, né? Então, eu vou tentar fazer isso o mais brevemente possível. Aqui na minha área de trabalho são todos os projetos que eu tenho, tá? Ou seja, que eu estou organizando, tá? Então, eu vou pegar o caso aqui do CCR, que são as disciplinas que eu ministro na Universidade Federal, tá? Então, aqui, o meu grande projeto é o quê? São CCRs, tá? E aí, eu crio quais são esses CCRs em várias ações, tá? Pequenas ações. Então, aqui eu tenho um CCR, ou seja, uma disciplina de alfabetização, um seminário, estágio e um outro projeto, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês como que funcionam basicamente as ações de cada um desses subprojetos, para depois a gente criar outro. Então, por exemplo, eu tenho uma ação que eu coloquei plano de ensino, textos completos, atividades orientadas, atividades avaliativas, notas, frequências e atividade final. E aí, em cada uma delas, eu organizo ações para essa ação. Então, vamos ver o plano de ensino, tá? Eu clico aqui, depois eu vou mostrar para vocês como criar. Eu clico aqui. Eu tenho as etiquetas. Eu, Manuela, uso geralmente em ordem e em processo, mas eu já vou explicar para vocês como vocês podem criar outras etiquetas. Para que serve a etiqueta? Para vocês verificar, bom,
o que está acontecendo nessa ação aqui do plano de ensino. Eu já dei conta? Eu não dei, tá? Então, aqui eu tenho as etiquetas, para criar tem aqui, eu já vou mostrar para vocês, e eu uso muito a questão do checklist, que é isso aqui, ó. Então, eu tenho uma ação geradora, que é a organização do plano de ensino, e um item dessa organização geradora, que é organizar no Drive até o tal dia, tal. Então, deu certo, eu dei um cheque. Se ela não tivesse pronta, ela ia aparecer assim, ou seja, eu tenho 0%. Mas isso aqui eu já fiz, então eu dou um cheque e ele risca. Uma outra ação, inclusão do link do plano de ensino no Canva, tá? Eu fiz duas ações, gerar o Canva do CCR e incluir o link do plano de ensino no Canva. Vamos pensar que eu só gerei o Canva e não coloquei o link lá. Vai aparecer o quê? 50%, porque são duas. E aqui também, tá? O que acontece aqui, gente? Olha lá. De 4 ações checklist, eu só tenho 3 concluídas. Então, eu clico aqui. Qual que é que eu não concluí? Incluir o link do plano de ensino no Canva, certo? Então, eu vou colocar aqui. Olha como que vai aparecer lá. 4 de 4. Então, isso quer dizer que a minha etiqueta agora está em ordem. Então, eu tenho que retirar em processo. Eu venho aqui, clico e, ó, coloco em processo, eu tiro o check dela, vai aparecer só em ordem, tá? Agora eu quero colocar uma outra etiqueta que vocês vão criar lá. Então, eu posso vir aqui ou etiquetas, tá? Então, eu vou criar aqui, eu já tinha criado uma em teste aqui, mas vamos criar uma outra aqui. Eu vou vir aqui no lapisinho e vou colocar o título. Em teste 2 e dou um enter, tá? Então, eu quero colocar essa aqui, eu tenho que checar ela aqui. Ó, ela já apareceu lá, certo? Mas pra gente deixar tudo certo, eu clico aqui, tiro ela e assim. Ah, eu não quero nenhuma, eu quero tirar. Tiro aqui e dou um enter, ó. Tiro aqui, venho aqui, clico na coisinha e tiro no lapisinho e dou um enter, certo? Então, é isso, tá? Plano de ensino, ok. Agora, vejam esse aqui. Muito bem. Eu posso colocar uma data, abrir datas, tá? E colocar aqui, certo? Quando eu dei conta disso e dou um cheque, ele vai passar para concluído, tá? Tá vendo? Eu posso mudar a data também. Então, por exemplo, hoje eu tô colocando aqui data de início, dia 30, e data de entrega, dia 31, às 8h39. Não, eu quero às 9 horas, tá? Eu posso receber um lembrete um dia antes, tá? Geralmente isso vai pro e-mail. Então, eu salvo, ó, entregar em breve, porque não foi entregue ainda, tá? Então, eu posso colocar uma data padrão para que outras pessoas que estejam aqui saibam que eu tenho uma data para colocar aqui, tá? Eu também posso adicionar arquivos. Aqui no caso, meu são textos completos. Então, eu posso vir aqui, ó, adicionar, tá? E aí, eu posso escolher o arquivo. Então, eu venho aqui, por exemplo, aqui. Vou colocar um arquivo. O carteiro chegou, uma proposta de sequência didática. Já tá lá. Ele é PDF, aqui eu tenho um doc, tá? Vamos pensar que esse aqui é o texto inicial, ó. Foi incluído no Drive e foi discutido em sala de aula. Texto 1, foi incluído, e assim vai, tá? Agora, o texto 4, eu não coloquei nenhum item do cheque, ó. Então, eu vou colocar aqui. Incluído no Drive, adicionar e discutido em sala de aula. Vejam aqui, eu posso atribuir essa ação aqui do checklist a alguém, tá? Quando a minha conta é paga. Se não, você faz o teste gratuito, você consegue atribuir a alguém que está aqui, tá? No cadastro do Trello. Essa minha conta aqui é gratuita, então eu tô mostrando para vocês como que funciona no formato gratuito, né?
Mas na minha paga eu já consigo fazer isso e consigo colocar uma data de entrega também para as pessoas. Ah, tá, mas eu tô no gratuito, mas quero colocar. Então, o que eu posso fazer, né? A gente pode colocar aqui, discutido em sala de aula. Tá, vamos colocar assim. Quem deve incluir no Drive? Vou colocar assim. Responsável, Maria, prazo. Pronto, tá? Bem no início do Trello, a gente não tinha essa possibilidade de colocar data e atribuição. Então, a gente colocava assim, certo? Então, mas se você tem o pago, você consegue. E se você iniciar o gratuito, você consegue também, né? O teste gratuito, tá? Vejam que aqui nem tudo tá pronto. Vamos ver quanto que vai aparecer lá. Ou seja, eu tenho 10 ações e somente 8 foram executadas. Voltando lá, são essas duas que não foram executadas ainda, tá? Outra coisa, aparece 3 anexos, certo? Quais são os anexos? Este e este, tá? Então, eu estou em ordem, mas também estou em processo, certo? E assim vai, gente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que, por exemplo, eu posso organizar isso. Vejam que aqui está em processo, eu não fiz nada ainda, tá? Então, está em processo, eu vou abrir um checklist. Vou abrir aqui o checklist, criar checklist, tá? Primeira ação minha do checklist de atividades avaliativas. Então, aqui, prova 1, tá? Vou adicionar. Aí eu adiciono o item dessa prova. Então, criar a prova 1. Até o dia... Mas como eu disse, posso atribuir data de entrega, tá? Aplicar a prova 1 no dia às 19 horas. Adicionar, certo? Então, eu já criei a prova. Cliquei ali, está em processo. Mas também já tem coisas que estão ok, já estão certas, já estão em ordem. Então, eu também coloco em ordem e em processo, tá? Vamos pensar que eu já criei a prova, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar a prova, tá? Um exemplo lá. Vou colocar a prova aqui. E vou inserir. Tá? Já tá a prova 1 aqui, ó. Então, claro, eu vou colocar o nomezinho certinho. Aqui é só para vocês entenderem. A atividade não é checklist, é só como se fosse um chat de comentário, certo? Então, se você quer deixar algum comentário, você vai colocar aqui, certo? Então, é isso. Olha lá, o que nós temos? Um anexo e uma atividade de 2 realizadas, porque eu, por exemplo, não apliquei a prova ainda, tá? Bom, basicamente é isso. Agora nós vamos criar do zero um quadro, por exemplo, sobre reuniões de trabalho com a equipe gestora, tá? Então, eu vou lá no Trello e vai ter aqui, ó, quadros, tá? Então, eu vou e crio um quadro, certo? Criar um novo quadro. Venho aqui, eu escolho, tá? Um fundo para esse quadro. Então, que vocês podem escolher um fundo e vão colocar o título lá. Reuniões de trabalho com a equipe gestora. Escola XXXX. Vai ficar onde? Na área de trabalho, eu clico em criar, tá? Agora, eu vou adicionar, por exemplo, reuniões sobre diversos temas ou ações que eu preciso fazer, tá? Como gestora. Então, vamos pensar assim. Reuniões de trabalho 1. PPP. Tudo relacionado ao projeto político-pedagógico da escola, tá? Reuniões de trabalho 2, com a SEMEC. Reuniões de trabalho 3, formação continuada. E assim vai, vocês vão criando. Agora nós vamos adicionar cartões a cada uma dessas ações, tá?
Então, eu vou colocar, por exemplo, reunião PPP 1. Aí eu vou colocar lá, sei lá, dia 20/11 de 2024. Então, dou um Enter. Aqui eu vou ter que trabalhar todas aquelas ações. A próxima reunião é a reunião do PPP. Opa! PPP 2, dia 5/12 de 2024. Vamos pensar que nesse ano nós vamos fazer isso, certo? Tá. Reuniões com a SEMEC. Aí. Reunião 1. Dia 15/11 de 2024. Certo, dou um Enter, tá? Formação continuada. Reunião 1. Aqui é só sobre reuniões. Daí depois, projetos, como que eu vou organizar e tudo. Lembrando que eu preciso alimentar isso. Então, eu vou clicar aqui na primeira reunião, certo? Primeira questão que eu vou fazer, eu vou criar etiquetas, certo? Essa ação, ela está em ordem ou está em processo? Lembrando, né, pessoal, que isso é uma questão que eu uso, mas cada um pode criar o seu mecanismo. Mas eu vou colocar isso para vocês lembrarem e entenderem, tá? Então, em ordem, né, dou um Enter. E aqui o vermelhinho, em processo. É como eu uso, mas cada um vai criar. Então, aqui eu vou colocar em processo, tá? Primeiro, porque eu estou iniciando, certo? Atividade é sempre comentário. Se você quiser fazer a tua descrição, você faz. Senão, você já vai direto para o checklist. Chegou aqui no checklist, você vai criar a primeira ação desta reunião. Então, criar a pauta do encontro. Desculpa, primeiro. Pauta do encontro. Tá? Adiciono lá a minha primeira ação. Então, a pauta do encontro. O que nós precisamos fazer sobre a pauta do encontro? Então, criar a pauta do encontro. Como eu disse para vocês, já coloca aqui o nome da pessoa se você não tem uma conta paga ou se você não iniciou o teste gratuito, tá? Maria, até o dia tal. Eu adiciono, tá? Agora, vamos lá. Convocar os participantes do grupo de trabalho para a reunião 1. Responsável. Aí você vai colocar lá, Maria, até o dia. Daí aqui, via WhatsApp. Um exemplo, tá? Adiciona. Então, você vai criando todas as ações, certo? Aí, isso aqui é sobre a pauta. Aí, nós vamos criar um outro checklist, uma outra ação geradora. Então, clique em checklist. O próximo é apresentação no Canva da reunião 1. Tá? Aí, você vai criar lá. Então, criar apresentação no Canva. Responsável, Maria, até o dia tal. Adiciono, tá? Incluir a pauta na apresentação do Canva. Quem? Maria, até o dia tal. Incluir discussões da reunião no Canva. Quem que vai incluir essas discussões lá? A Maria,
até o dia tal, tá? Ok. O que vocês vão perceber aqui, tá? Que nós temos 5 ações e nenhuma foi realizada. Isso é o início do processo. Agora a Maria vai ter que entrar lá, você vai ter que compartilhar com a Maria. Então, você vem aqui, todo esse quadro aqui você vai compartilhar com a Maria. Você vai vir aqui e vai colocar lá o e-mail da Maria. Claro, aqui eu vou colocar o meu, né? Tá? Convidado para a área de trabalho. Então, eu vou aqui e coloco compartilhar. Ó, convidado da área de trabalho, como membro. Ok. Agora, eu vou criando as novas ações e assim por diante, tá? Vamos pensar que aqui eu quero colocar um documento norteador aqui para Maria, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar anexo. Então, eu vou escolher o arquivo, venho aqui, um exemplo, né? Coloco o arquivo aqui, ó, já tá o arquivo aqui que vai ter o título certinho, o arquivo norteador das discussões. Ou seja, a Maria vai pegar esse arquivo aqui com as discussões, que foi um Word, por exemplo, e vai colocar isso lá na apresentação do Canva. Aí você pode colocar aqui para ela. Maria, no arquivo tal, coloquei as discussões centrais da nossa reunião. Por gentileza, formate-as no Canva. Pronto. Vai lá e bota salvar. O que vai acontecer? Tá aqui uma informação para a Maria. A Maria vai ver isso aqui, tá bom? Vamos pensar que a Maria já criou. A Maria vai vir aqui e vai dar um cheque. Já tem 50%. Vamos ver lá como que vai aparecer, ó. Uma de 5. Tem um anexo e um comentário meu lá. Então, vocês podem deixar os comentários tudo lá. Não precisa mais ir lá pro WhatsApp para fazer os comentários. Ah, lembra aquele projeto, tal. Não, coloca tudo aqui e vai ficar tudo registrado numa ação apenas, tá? Então, quer dizer que eu já não estou mais em processo. Eu estou em processo e em ordem, porque eu já tenho uma ação em ordem. Eu quero colocar uma data, tá? Pra gente, de início desse processo e final. Então, a data de início vai ser hoje e a data final vai ser dia 8, tá? Às 9 horas. Eu coloquei aqui para lembrar um dia antes e vou salvar. Ou seja, todo esse processo aqui tem que terminar no dia 8 de novembro, tá? Então, inicia hoje e termina dia 8 de novembro. E quem tem isso aqui tudo compartilhado tem todo esse tipo de informação. Então, a gente diminui, por exemplo, muitas reuniões e a gente vai no foco, no que precisa resolver, certo? Então é isso, gente. Bom, de forma geral é isso, são ações assim bem básicas, né, que vocês agora já conseguem visualizar a partir de um exemplo meu e de outro que nós criamos aqui. Como é um tal que é tudo muito rápido, né? Nós esperamos assim que a gente tenha de uma certa forma potencializado as dúvidas de vocês sobre isso, porque quando a gente tem dúvida, a gente quer ir atrás, a gente quer aprender. Então, esse foi o nosso objetivo, potencializar dúvidas mesmo, né? Para que vocês também nos procurem aqui no UFFS e a gente possa ajudar vocês nesses processos, tá bom? Então, eu me coloco à disposição, assim como o professor Derlan, para recebê-los aqui na UFFS e nós, quem sabe, aí, pensarmos em grandes projetos juntos, tá bom? Então, um abraço. Até mais. Obrigada, tá, gente?